E aí, galera, eu me chamo João e eu vou falar sobre os Jogos Olímpicos de Roma de 1960. Essa foi a 17ª edição dos Jogos Olímpicos Modernos. E ele volta a Roma depois de 1.500 anos, um pouco mais de 1.500 anos, quando ocorreu a proibição dos Jogos Olímpicos pelo imperador romano Teodósio por conta do regime do cristianismo da época. Outro fato legal é que em 1908 era para ocorrer os Jogos Olímpicos de Roma, só que não aconteceu por conta de uma erupção vulcânica, uma forte erupção vulcânica ocorrida no Vesúvio, na Itália, e em 1906 que afetou diversas cidades e todo o dinheiro destinado às Olimpíadas foi destinado à reconstrução dessas cidades. Os Jogos Olímpicos de Roma iniciaram no dia 25 de agosto com a cerimônia de abertura no Estádio Olímpico de Roma e teve seu fim no dia 11 de setembro. Esses Jogos Olímpicos contaram com 83 países, 150 provas e 17 esportes. Além disso, mais de 5.300 atletas. Podemos destacar nos quadros de medalhas final a União Soviética, com 103 medalhas, e os Estados Unidos, com 71. Eles terminaram em primeiro e segundo lugar, e a anfitriã Itália terminou na terceira posição com 36 medalhas. Falando do Brasil, o Brasil terminou em 39º, conquistou 2 medalhas de bronze, e sendo que uma delas foi no basquete, o qual o Brasil tem um certo destaque olímpico, e na natação de 100 metros livres. O Brasil também contou com 81 competidores, sendo um desses uma mulher, e participou participou de 12 esportes olímpicos. Agora eu vou falar sobre as curiosidades e fatos marcantes que aconteceram nesses Jogos Olímpicos. O primeiro fato é que foi a primeira curiosidade, né, em fato, foi a primeira e única vez que a Itália sediou dos Jogos Olímpicos modernos. Outra curiosidade legal é que ele foi o primeiro jogo olímpico televisionado ao vivo para mais de 18 países da Europa e televisionado com algumas horas de atrasos para outros países, como Estados Unidos, Canadá e o Japão também. Outra coisa interessante foi o banimento da África do Sul, e o último jogo olímpico dela foi o de 1960 de Roma, e só voltou em 1992, quando o apartheid, quando foi a política de apartheid foi acabando. O banimento foi em decorrer da política racial de apartheid e que estava indo de contramão ao que o mundo pregava. Outro destaque foi a maratona. A prova da maratona com o corredor etíope Bikila, foi um destaque muito marcante nessas Olimpíadas. Ele correu toda a maratona dos 42 quilômetros em pouco mais de 2 horas e 15 minutos, batendo o recorde olímpico. Ele venceu o ouro, né? E correu todo esse percurso descalço. Além disso, ele foi o primeiro negro africano a vencer as Olimpíadas, a vencer um ouro olímpico, né? Quando ele cruzou o Arco de Constantino, que era o local de chegada da maratona. Também foi a primeira e única até o momento maratona a ser disputada à noite. Outra coisa interessante também é o destaque que os atletas negros tiveram nessas Olimpíadas. Eles participaram de diversas provas e ganharam diversos ouros e tiveram destaque positivo dentro dessas provas. Um destaque também legal é o boxeador, o Muhammad Ali, quando ele tinha apenas 20 anos, ele ganhou o ouro no boxe olímpico dessas Olimpíadas. Agora falando de questões políticas mundiais e em relação a essa Olimpíada, o mundo estava começando ao processo de Guerra Fria e da polarização da política e da ideologia, com alinhamento ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Essa polarização influenciou muito nessas Olimpíadas. A gente pode ver no quadro de medalhas com a União Soviética e os Estados Unidos disputando a primeira colocação, que acentuou muito a competitividade e explorar o melhor dos atletas para saber quem teria os melhores atletas, a melhor formação de atletas. Outras coisas que ajudaram essa polarização na época foi
Um ano antes, em 1959, se concretizou, né, a Revolução Cubana e o alinhamento dela à União Soviética como o primeiro país das Américas a se alinhar à União Soviética. Outra coisa interessante é que em 1957 foi um fato marcante para a corrida espacial que se acentuou em 1960 e na década de 60, com o lançamento do primeiro satélite, o satélite russo. E um ano depois das Olimpíadas, em 1961, ficou muito intensificada essa polarização quando ocorreu a construção do Muro de Berlim, onde mostrou para o mundo total essa polarização e essa divisão dos dois polos. Agora um fato super legal, e para finalizar aqui a apresentação, eu vou falar sobre a primeira edição reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional de Paralimpíada, cujo nome inicial ela tinha como Olimpíada dos Portadores de Deficiência, e somente em 1984 mudou para Paralimpíadas o nome, com reconhecimento do COI. Ela iniciou em 18 de setembro e terminou em 25 de setembro. Continha 23 países, aproximadamente 400 atletas, teve 55 provas e 8 modalidades, tendo destaque para o basquete, né, que é o principal, acho que é uma das principais modalidades de Paralimpíada. Outra coisa notável também é que somente era permitida a presença de pessoas portadoras de lesão na medula espinhal, pessoas que não teriam movimento das pernas e nenhum outro tipo de deficiência. E o primeiro grande campeão assim dessas Olimpíadas foi a Itália, que ela terminou em primeiro, conquistando a maioria das medalhas. E outra coisa marcante para nós brasileiros foi a ausência do Brasil nessas Paralimpíadas. Agora, para finalizar mesmo, eu vou mostrar algumas imagens dessas Olimpíadas para poder mostrar o que foi falado e tudo mais. Agora a gente vai começar por essa imagem. Essa imagem é a comitiva, o Comitê Olímpico do Brasil, os atletas e tudo, fazendo a caminhada do início das Olimpíadas, né? Todo aquele evento. Agora, na próxima imagem, esse é o nadador, campeão dos 100 metros livres. E campeão não. Esse é o nadador que ganhou o bronze, né, dos 100 metros livres, o brasileiro Manuel Júnior. Agora na próxima imagem, essa imagem agora são dos times de basquete campeões, tendo na direita total União Soviética, no meio, no centro, né, Estados Unidos, e na esquerda o Brasil. No basquete, os Estados Unidos terminou em primeiro, a União Soviética em segundo e o Brasil ficou com bronze. Agora nessa imagem mostra sobre aquela curiosidade muito, muito marcante do maratonista Bikila. Mostra ele correndo à noite, né? Como foi dito, a primeira Olimpíada com maratona à noite, e ele correndo descalço. E esse fato foi muito, muito marcante na época. E agora, por fim, né, a última imagem que eu vou mostrar é do boxeador Muhammad Ali ganhando o ouro olímpico de 1960. Ele é o do meio da imagem. Eu vou botar uma seta para vocês poderem ver bem. E outra curiosidade legal e interessante que eu acho maneiro falar é que as Olimpíadas de Roma, né, no momento, para o dinheiro da época, ela gastou muito, muito dinheiro. E só que ela preservou muito do histórico, da questão histórica da cidade, preservou muito os locais históricos. E a maratona, ela teve o percurso traçando e passando por vários, vários lugares históricos da cidade. E foi algo super interessante isso, juntando o dinheiro com a modernidade e as questões históricas do país. É isso, galera. Valeu.